Obrigada. A graça e a paz, meus queridos. Pode se sentar. É uma alegria muito grande para a gente estar aqui com vocês. Um privilégio poder servir vocês. E eu fico muito feliz de saber que, numa sexta-feira à noite, vocês decidiram, como casados, se reunirem em um lugar onde nós vamos falar sobre casamento. Isso é 50% do caminho percorrido. Porque para a gente experimentar transformação, cura e melhora naquilo que já está bom, tem que ter uma disposição de se deixar ensinar, né? Então, eu fico muito feliz de saber que vocês compareceram a esse chamado da Igreja Batista Lagoinha em Santo André. A gente traz um abraço da Igreja Lagoinha Matriz para todos vocês e a gente ora para que o Senhor faça aquilo no coração e na história de cada um de vocês que só Ele pode fazer. Amém? Não me sabotem, por favor, som. Tudo bem, gente. Fiquem tranquilos, daqui a pouco a Helena vai falar de novo. É uma alegria para nós e nós gostaríamos de começar esse tempo com vocês, casais abençoados, lendo um trecho de um livro. Com a chegada da pandemia, nós tivemos assim, inclusive estávamos conversando ali antes do culto começar, nós percebemos algumas surpresas, né, nas famílias, né? De repente alguns irmãos começaram a procurar os pastores e a liderança e falaram assim: olha, eu não sabia que a minha esposa era tão legal, ou olha, acabei de entender algumas coisas sobre os meus filhos, né? Não sabia que estava acontecendo isso ou aquilo outro. Porque é um tempo em que todos nós fomos forçados, de alguma maneira, a voltar para casa, ficar. E nós tivemos algumas surpresas desagradáveis, especialmente relacionado aos casais, a marido e mulher, esposo e esposa. Isso foi gerando uma ação por conta das lideranças, das igrejas, dos pastores. E é uma bênção para nós ver esse auditório cheio de casais. E eu e Helena fomos procurados por muitos casais, amigos, outros que a gente não conhecia, e em diversas demandas, em diversas situações. E chegou até nós um livro do Timothy Keller, chamado O Segredo do Casamento. E nós gostaríamos de ler uma pequena parte do primeiro capítulo para vocês antes da gente começar. Então eu vou ler, vocês acompanhem apenas ouvindo. Por isso, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne. Esse mistério é grande. Efésios 5, 31 e 32. Cansei de ouvir discursos sentimentais sobre a vida conjugal. Em cerimônias de casamento, na igreja e na escola dominical, muito daquilo que escuto sobre o assunto é tão profundo quanto os dizeres de um cartão de Dia dos Namorados. Embora o casamento seja muitas coisas, ele é tudo menos sentimental. É glorioso, porém difícil. É força e alegria ardentes, mas também é sangue, suor, lágrimas, derrotas humilhantes e vitórias exaustivas. Não conheço nenhum casamento com mais de algumas semanas de existência que possa ser descrito como um conto de fadas que se realizou. Portanto, não é de surpreender que a única frase no discurso famoso de Paulo sobre casamento em Efésios 5, com a qual muitos casais conseguem se identificar, seja o versículo 32, impresso acima. Por vezes, depois de um longo dia e difícil, de tentativas de entender um ao outro, vocês caem exaustos na cama e não tem outra coisa a fazer senão suspirar. Tudo isso é um grande mistério. Há ocasiões em que seu casamento parece um enigma, sem solução.
um labirinto na qual vocês se sentem perdidos. Tudo isso é verdade, e no entanto, não há relacionamento entre seres humanos mais magnífico ou importante que o casamento. No relato bíblico, é Deus quem celebra a primeira cerimônia de casamento, lá em Gênesis 2, de 22 a 25. E num rompante poético, quando o homem vê a mulher, ele declara: finalmente. Tudo no texto proclama que depois de nosso relacionamento com Deus, o casamento é a mais profunda de todas as relações. E é por isso que, assim como o processo de conhecer a Deus, conhecer e amar o cônjuge é algo difícil e penoso, porém gratificante e maravilhoso. E quanto mais penoso, mais maravilhoso. Essa é a visão bíblica do casamento, e nunca foi tão importante quanto agora resgatar essa visão e lhe conferir um lugar proeminente em nossa cultura. É muito interessante a gente perceber que nós somos às vezes influenciados nos nossos casamentos pelos filmes de Hollywood, pelas novelas, e não pela Bíblia. Só que a Bíblia é que relata quem fundou o casamento e qual o propósito do casamento. Mas embora a gente saiba disso como cristãos, nós não nos reportamos à Bíblia para entendermos, para compreendermos essa jornada linda e desafiadora que é o casamento, e nos frustramos, porque alimentamos a ideia equivocada sobre o casamento e desenvolvemos um relacionamento utilitarista, onde eu quero extrair do meu cônjuge tudo que eu preciso para ser feliz. E se eu não conseguir fazer isso, eu simplesmente descarto, porque esse relacionamento se tornou cansativo, chato, e a gente merece ser feliz. Isso nada tem a ver com o propósito bíblico do casamento. Vale lembrar, gente, que a proposta de Deus no casamento, e Ele fundou o casamento, essa ideia de família saiu do coração de Deus. O casamento não diz respeito apenas a um homem e a uma mulher. Ele diz respeito àqueles que virão através dessa união. Ele diz respeito à próxima geração e os valores que serão fundados nessa nova geração. Questões como autoridade, como generosidade, como gentileza, como empatia, como solidariedade, isso é ensinado, não é pela escola, nem pela igreja, é através de um casamento saudável que dá exemplo para os filhos. Vale lembrar também que o casamento é uma alegoria. O casamento que nós experimentamos hoje é uma alegoria, é um modelo imperfeito daquele grande casamento que aguardamos. Desde o Gênesis até o Apocalipse, Deus está fazendo uma história linear, é uma narrativa única. Aquelas pessoas que equivocadamente acreditam que o Antigo Testamento é algo ultrapassado, não entenderam absolutamente a narrativa bíblica do início ao fim. O plano de salvação já está em Gênesis 1, e infelizmente nesse tempo a estratégia de Satanás é desqualificar as Escrituras como a palavra de Deus, e ela está sendo por alguns relegada a apenas mais uma narrativa, que tem muito de homens. A Bíblia, nós cremos aqui na Igreja Batista da Lagoinha, que a Bíblia é totalmente a palavra de Deus, de Gênesis a Apocalipse. Amém. A Bíblia é a Escritura Sagrada, é a palavra e a instrução de Deus para o seu povo. E o casamento que nós vivemos hoje é a sombra daquele que está por vir. E será algo tão maravilhoso, tão profundo, tão perfeito, que nós vamos experimentar com a volta de Cristo e a união de Cristo com a sua igreja, que o casamento não será mais necessário. Já parou para pensar que não se casam nem se dão em casamento? É porque tudo que Deus planejou que nós vivêssemos de bom, de maravilhoso dentro de um casamento terreno, é apenas a sombra, gente, daquilo que Deus está desenhando para o nosso casamento com Cristo, e onde nós nos sentiremos totalmente plenos, completos. E esse casamento terreno
não será mais necessário, não fará mais sentido, porque nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano o que Deus tem preparado para nós. Mas hoje, caminhando para aquilo que aguardamos, que é esse grande casamento, o casamento, que vivamos hoje, aqui, agora, no nosso casamento terreno, a melhor versão dessa espera. Que o nosso casamento hoje aponte para a glória do Senhor. Que o nosso casamento hoje aponte para o grande casamento. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Então agora eu queria que você abrisse a sua Bíblia, por favor. Eu já volto, tá, gente? Daqui a pouco eu volto. No livro de Efésios, capítulo 5. E nós vamos ler a partir do verso 22. É o texto que já foi citado pelo trecho que eu li do livro do Timothy Keller. Então, Efésios 5, a partir do verso 22. Amém? As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar-se a si mesma, igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama. Porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo o faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Eis porque deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Verso 32. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Pai, em nome de Jesus, esta é a sua bendita palavra, e nós glorificamos a Ti porque temos liberdade de poder ler, meditar, conversar, estudar e receber do Senhor através dessa palavra. Que o Senhor nos abençoe nessa noite, que Teu Espírito Santo tenha liberdade no nosso meio e que o Senhor fale aos nossos corações aquilo que cada um de nós precisa, individualmente e como casal. Em nome de Jesus, amém. Então, gente, o casamento ele é apresentado aqui não como um conto de fadas, mas como um compromisso assumido, e que na verdade está, por um grande mistério, revelando a relação de Cristo com a igreja. O Senhor começa a história dele com nós criaturas por um casamento e vai terminar também com um casamento, as bodas do Cordeiro. Eu quero estar lá participando como noiva, amém? Esse é o grande mistério. E como Helena já adiantou aqui, muitas vezes as pessoas entram no relacionamento matrimonial pensando em si mesmas, pensando em, eu vou casar com ele ou com ela porque isso vai me beneficiar, porque eu gosto disso, então eu vou ser beneficiado, a minha escolha está sendo em função disso que eu posso ter para mim, em várias áreas da minha vida, no fato de estar casando com aquela pessoa. Mas na verdade, a proposta é que você foque no outro. Afinal de contas, se a gente pensar no casamento de Jesus com a igreja, por que o casamento de Jesus com a igreja vai acontecer? Porque o Senhor Jesus
se deu. Não foi porque ele escolheu a igreja ou a igreja escolheu a Jesus. Ele se deu. O foco não estava nele. E nos casamentos aqui, que a gente vê por aí, muitas vezes os problemas acontecem porque o foco está em si mesmo e não no outro. Quando eu e a Helena nos casamos, há 31 anos atrás, quem fez o nosso casamento foi o pastor Márcio. E ele, durante a cerimônia, ele chegou para a gente e falou assim: João Lúcio, você não está se casando para ser feliz. Helena, você não está se casando para ser feliz. E num primeiro momento aquilo impactou a gente, todos que estavam lá testemunhando, né, sem entender muito bem o que ele estava dizendo, mas ele completou: João, você está se casando para fazer a Helena feliz. Helena, você está se casando para fazer o João feliz. E se os dois tiverem sucesso nessa jornada, vai dar certo. E graças a Deus nós tomamos isso como lema do nosso casamento e já se passaram 31 anos. E se eu tivesse que voltar atrás, eu casava com a Helena do mesmo jeito, no mesmo dia, da mesma forma. E temos experimentado um tempo de alegria no casamento. Então, se você colocar o foco no outro, vai dar certo. Essa, na verdade, é a grande proposta em que, nos dias de hoje, nesse tempo que a gente vive hoje, em que o culto ao ego está aí exacerbado, todo mundo pensa só em se dar bem ou fazer algo que seja bom para si mesmo. Eu preciso me dar bem, ser feliz, ser o melhor. Se está me incomodando, eu tiro da minha vida. Eu não quero ser incomodado, o meu direito é o que eu tenho que preocupar. Muitas vezes deixa o dever para lá e não pensa nos limites que chegam no direito do outro. Então não tem como dar certo, fica todo mundo querendo garantir o seu. Como que vai dar certo um casamento com essa mentalidade? E é uma mentalidade contemporânea. Hoje em dia, se você fala em qualquer área da sua vida, que você se preocupa com o bem-estar do outro, você é taxado de bobo. Você é taxado de alguém que não sabe viver, que não vai dar certo, que não vai ter sucesso. Vão ridicularizar de você. Mas na verdade, se nós estivermos baseados nos princípios cristãos, esse deve ser o nosso objetivo, o outro. E dentro do casamento não é diferente. Mas agora, tudo bem, como é que a gente lida com essa circunstância? Nós casamos, ou nós estamos nos preparando para casar. Como é que a gente faz isso acontecer? O texto do Timothy Keller que nós lemos deixou claro aqui que na visão dele o casamento não é um conto de fadas. As coisas não acontecem às mil maravilhas, é difícil, é sofrido, é uma vitória exaustiva. Não é moleza, mas é uma maravilha. É maravilhoso quando você se dispõe. E agora falando um pouco mais para os homens, dentro lá do texto de Efésios 5, especificamente a partir do verso 25, tem uma direção de Paulo, ele fala para as mulheres, e depois a partir do verso 25 ele fala especificamente para os maridos. E ele diz assim: maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela. Esse é o verso 25. Essa é, na verdade, a missão do marido, do esposo no casamento. E nós sabemos que esse texto aqui, muitas vezes, especialmente nesse tempo que a gente vive, as irmãs, algumas torcem o nariz quando a gente fala a parte anterior, que fala da obrigação ou da participação das mulheres no sentido de se sujeitar. Mas a Helena vai falar um pouco mais sobre isso. E alguns homens também enchem o peito: olha, está vendo? Você tem que se sujeitar. Você, esposa, tem que ser submissa em tudo ao seu marido. Mas quando chega no verso 25, você passa ali por ali, meio que sem se aperceber do que está sendo dito, do que está escrito.
Mas, na verdade, a tarefa masculina, na minha maneira de ver, ela é muito mais difícil. Porque você vai ter que amar a sua mulher, a sua esposa, como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Então, se todos vocês aqui são cristãos, ou pelo menos conhecem o cristianismo, sabem o que Jesus fez pela igreja, por mim, por você, por nós, o texto ele é literal. Você tem que amar sua esposa como Cristo amou a igreja. No final das contas, Jesus entregou a própria vida, deu a própria vida, Ele tomou o lugar, Ele tomou o nosso lugar naquela cruz, morreu a morte de cruz, para que através desse sacrifício, nós pudéssemos ter a remissão dos nossos pecados. Foi um sacrifício por amor, um compromisso firmado com sangue. É dessa forma que o marido deve amar a esposa. Então, a si mesmo se entregou pela igreja. Você, marido, ou você que está se preparando para se casar, o seu papel no casamento principal é se entregar. Ou seja, o foco não é você. O foco não é aquilo que a sua esposa ou futura esposa pode lhe proporcionar, enquanto esposa, enquanto mulher, enquanto pessoa que vai dividir a vida com você e que talvez vai cuidar de muitas das áreas da sua vida, mas o foco na sua perspectiva deve ser se entregar. Não é pensar nos seus próprios benefícios, mas se entregar. Foi o que Jesus fez por nós. Amém? Aqui todos concordam e compreendem isso? Então pronto, homens, maridos, se você não está se entregando para sua esposa, a sua parte nessa relação não está sendo cumprida. Não, mas eu amo a minha esposa, eu amo a minha mulher, eu me entrego por ela. Será mesmo que você se entregar é abrir mão de tudo? Jesus, ele tinha alguma culpa para ser sacrificado na cruz? Não. E muito pelo contrário, os pecados que recaíram sobre Jesus naquele momento, eram pecados contra Ele mesmo, pensando no fato de que Ele é Deus. Então Jesus tomou o nosso lugar, numa falta que nós cometemos contra Ele mesmo. Então pensando nisso, marido, se sua esposa, porventura, pisar na bola, com você ou com alguém, ou em alguma circunstância, fizer algo que não esteja exatamente dentro da perspectiva ou do que se esperava dela, às vezes na criação dos filhos, às vezes na conduta da casa, às vezes no comportamento como esposa ou como cidadã, o seu papel como marido que cumpre o propósito no casamento, conforme está escrito em Efésios, é se entregar por ela, é tomar o lugar dela, é assumir a culpa por ela, por proteção, por amor, por cuidado. É claro que o ensino vai fazer parte disso daí, mas lembre-se, Jesus ele não nos ensina abusando ou tripudiando do nosso erro. Ele oferece perdão, restauração, e ele se entrega para pagar o preço. É muito sério isso e muito complicado, gente. Às vezes eu, como homem, quando eu volto a refletir nesse texto, eu tenho que me policiar para falar, será que eu estou realmente me entregando pela Helena nesse nível? Porque é assim que eu devo proceder. Será que a gente consegue mesmo? E será que temos conseguido mesmo? E será que estamos pelo menos nessa direção? Eu não tenho dúvida de afirmar que esse papel é mais difícil do que o da esposa, de se sujeitar. E mais, se você é alguém que teve uma experiência real, verdadeira, profunda, reveladora com o Senhor, você entendeu de fato o que Ele fez por você, a entrega dEle por você, você tem algum receio de se submeter a Cristo? Alguém aqui que afirma que conhece Jesus e que entregou a sua vida para o Senhor, levanta a mão para mim se você tem algum receio de se submeter ao Senhor, tendo conhecido profundamente, verdadeiramente.
Não, né? Não há receio. Se você tem a consciência plena de quem é Jesus e o que Ele fez por ti, você entrega a sua vida, você vive para Ele. Ainda que de vez em quando o Espírito Santo tem que pegar você e falar assim: ô, presta atenção, você está saindo da rota. Desculpa, perdão, e volta para a rota. Você confia. Então, se você conseguir exercer esse mesmo amor de entrega à sua esposa, não tenha dúvida de que para ela não vai ser fardo nenhum se sujeitar à sua liderança. Muito pelo contrário, vai haver uma confiança da parte dela, de que você não vai abusar dessa posição, como Cristo não abusa da igreja, em nenhum sentido, em nenhum aspecto. Amém? Isso torna a nossa função ainda mais importante, porque ela é um auxílio, é algo que vai motivar a esposa a cumprir o papel dela de uma forma mais tranquila, mais segura. Amém, meus irmãos? Ok, João. Mas na prática, como que eu posso amar a minha esposa como Cristo ama a igreja? Muito bem. Eu selecionei aqui 5 atitudes, não quer dizer que se resume a 5, mas a gente tem um tempo limitado, então eu vou falar de 5 atitudes de uma forma assim mais prática, que vão revelar que você ama a sua esposa como Cristo ama a igreja, ou vão te nortear, para que se você ainda não está fazendo dessa maneira, você encontre esse caminho aí. Primeira coisa, você vai estar se entregando e amando a sua esposa quando você está assumindo as suas responsabilidades. Hoje nós vivemos uma crise na masculinidade. Por quê? Porque homens não estão assumindo suas responsabilidades, as mais simples às mais complexas. Isso começa na infância, na adolescência, na maneira como, infelizmente, estão sendo educados. Então, homem precisa assumir as responsabilidades. Quando você se casa, e o texto aqui em Efésios também fala sobre isso, como também lá em Gênesis, quando pela primeira vez o Senhor fala: deixa o homem pai e mãe, una-se a sua esposa, una-se a sua mulher. Ou seja, deixar o homem pai e mãe é o homem se emancipar, no sentido de que agora ele é o responsável. Assuma a sua responsabilidade. Você agora, a partir do casamento, você não é mais filho que papai e mamãe cuidam e provêem todas as coisas. Você agora é marido. Então você tem responsabilidades muito mais importantes e complexas do que quando era filho. Então existem homens hoje no casamento que se casaram, mas continuam se comportando como filhos, dependendo dos pais para tudo, ou dependendo de alguém para tudo, ou tentando ajuda em toda e qualquer circunstância e deixando de crescer. E crescer dói, gente, crescer é difícil, assumir responsabilidade faz parte disso. Então, homens, maridos, assumam suas responsabilidades no casamento, porque isso vai dizer para sua esposa: eu te amo como Cristo amou a igreja. Seja marido e não mais filho, trabalhe. Trabalhe. E o nosso pastor diz que às vezes pode faltar emprego, mas trabalho nunca falta. Então, é claro, nós vivemos numa época que às vezes é difícil, às vezes o desemprego vem, mas não falta trabalho. Você tem que demonstrar iniciativa. Nenhuma mulher espera que se case ou que o marido seja alguém próspero, rico, imediatamente, que proveja tudo sem dificuldade. Mas se ela não vê que há a iniciativa, a intenção, a disposição para o trabalho, você não vai estar amando a sua esposa como Cristo amou a igreja. Trabalhe, assuma a responsabilidade de ser um trabalhador, fora de casa e dentro de casa. Às vezes a sua casa está cheia de situações, cheia de coisas para serem arrumadas, uma lâmpada para ser trocada, um quadro para ser pregado, para ser pendurado, um armário para ser ajustado. Isso é uma responsabilidade do marido. Um gás para trocar, uma grama para aparar, um reboco ou uma pintura para fazer. É nossa responsabilidade. Ah, mas eu não tenho habilidade. Mas você pode assumir a responsabilidade. Aprenda.
Quando eu casei, eu não sabia muito mexer, eu perdi meu pai com 9 anos. Então eu não tive meu pai ali na minha fase de adolescente para me ensinar essas coisas. Mas eu fui atrás de quem podia me ensinar, um tio me auxiliou. Logo no início do casamento, eu fui atrás do meu sogro, que hoje é como um pai para mim. E falei, seu GG, me ajuda, me ensina a pintar. Eu sabia que ele já tinha pintado. Pintar paredes, pinturas internas. Me ensina como é que pinta, porque quando eu precisar lá na minha casa, eu vou pintar. Fui atrás, você vai atrás e você vai aprender. Você já tem uma caixa de ferramentas na sua casa? Misericórdia, meu irmão, compre uma caixa de ferramenta e use. Eu tenho um filho casado há 2 anos. Um dos presentes que eu dei para ele quando ele falou que ia casar foi uma caixa de ferramenta. E tem mais um que vai casar o ano que vem, já está preparada dele também. Porque olha, trabalho manual, ele fica mais difícil se você não usa as ferramentas certas. Se você nem tem uma caixa de ferramentas em casa, você não vai descobrir nunca. E você vai precisar sempre chamar alguém para te ajudar? Não é vergonha não, mas aprenda, para daqui a pouco você dar conta. Então assuma a responsabilidade de trabalhar dentro de casa também. Administre as finanças sem abusar financeiramente da sua esposa, ou sem manipulá-la através do dinheiro. Eu não sei, hoje em dia, na maioria das famílias, marido e mulher trabalham fora e contribuem financeiramente, né? Para o casamento, para casa. Mas pode acontecer de ser só o marido. Agora, você sai para trabalhar, tem a sua roupa limpa, tem comida em casa, está com a casa organizada, está tudo em dia. Então, a sua esposa está trabalhando para que você desempenhe o seu trabalho bem. Então, ela trabalha também, é participante nessa renda também. Então, se você é o único que tem renda, separe uma parte do seu salário para ela, gastar com ela. Porque, afinal de contas, você não quer que ela esteja feliz, bem arrumada, cheirosa, perfumada, com o cabelinho bonito, com a roupa bonita, para estar com você daquela maneira tão agradável, que é tão importante para nós? Então invista nisso, né? Se ela também contribui financeiramente, deixa ela separar uma grana para ela. Se não, separe você. Você vai estar amando a sua esposa como Cristo amou a igreja. Uma outra coisa que a gente pode fazer: como que eu posso amar minha esposa? Promovendo e incentivando. Seja o melhor amigo da sua esposa. Não existe incentivo maior para a mulher dentro do casamento do que sentir que o marido é seu amigo, que ela pode contar para ele o que ela quiser, que ela pode ouvir dele tudo o que ele precisar. Desenvolvam amizade. Se você se casou e hoje você não consegue olhar nos olhos da sua esposa, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Ô, gente, existem as estações, existe o verão no casamento em que tudo que acontece pega fogo. Aleluia, glória a Deus. Mas vai chegar o outono e inverno também. E depois de muitas e muitas estações, a paixão dá uma maneirada. E o que vai pegar é a amizade, é estar junto, é dividir tudo. Então seja o melhor amigo da sua esposa. Compartilhe tudo com ela, tudo. Eu não posso ter amigos? Pode, evidentemente. Vida social e individualidade são bem aceitas. Individualismo no casamento não existe. Individualidade sim, individualismo não. Sua esposa tem que ser sua melhor amiga, não pode ter segredo com ela. Não compare sua esposa com outra mulher. Você pode até achar que uma outra mulher é bonita, fica caladinho. Fica caladinho. E você pode até não estar muito satisfeito com alguma coisa em relação à sua esposa. Não fale literalmente, pelo amor de Deus. Dá uma dica. Compra um vestido novo. Pergunta para ela se ela conheceu o salão novo do bairro. Investe. E, meus irmãos, olha, a sua esposa deve ser alvo dos seus elogios. A sua esposa. Ponto final. Sem essa de ficar elogiando a mulher do outro, ou a sua amiga de trabalho, ou a sua colega da faculdade, ou a irmã na igreja. Deixe que o marido dela a elogie. Os seus elogios são para a sua esposa. Assim você vai estar amando-a como Cristo amou a igreja.
que mais? Não tenha segredos com ela, já falei. Seja grato. Agradeça a sua esposa por aquilo que ela te proporciona. Ela fez a comida certinha do jeito que você gosta, aquela seu prato predileto. Oh, meu bem, que comida gostosa, muito obrigado. Ela cuidou dos filhos enquanto você estava trabalhando. Meu bem, muito obrigado por você ter cuidado dos meninos e arrumado a casa. Ela te auxilia também, ela também desenvolve um trabalho profissionalmente. Oh, meu bem, parabéns pelo seu desempenho. Elogie e seja grato à sua esposa por tudo que ela faz e que ela representa. Diga a ela que você a ama. Outro dia perguntaram para um caboclo: você fala para a sua esposa que você a ama? Ele respondeu assim: olha, eu disse para ela que eu a amo na hora que nós casamos. Se eu mudar de ideia, eu comunico. Misericórdia. Diga para a sua esposa quanto você a ama, que você a ama. Se tem uma necessidade das mulheres dentro do relacionamento conjugal, é de se sentirem amadas. Ame-a verdadeiramente e diga isso para ela. Fala para ela todo dia, quando você acordar e olhar para o lado. Eu não sei se você vai vê-la da maneira que você preferia, mas se você vê alguma coisa, fala: você é linda, meu amor. Porque ela vai se sentir estimulada, incentivada, promovida, e ela vai ficar cada dia mais linda para você. Amém? O que mais? De que maneira mais eu posso amar a minha esposa? Exercendo o sacerdócio no lar. Orem juntos. Chame-a para orar contigo. Faça cultos ao Senhor na sua casa. É claro que é importante vir à igreja, mas é importante que você cultue ao Senhor em casa. Ah, mas eu tenho muita atividade, eu sou muito cheio de compromissos e às vezes eu não tenho tempo de me organizar. E muitas vezes, por causa disso, a sua esposa talvez seja aquela que toma iniciativa de uma reunião de oração e de fazer um culto. Participe com alegria. Então, sem problema algum. Mas isso é uma bênção. E encontre alguma forma. Eu lembro que por 25 anos eu trabalhei como professor, e os nossos filhos, são 4, sempre estudaram na escola que eu dava aula. Então nós saímos juntos para a aula. E eu tinha o dia inteiro de trabalho, chegava em casa cansado. Então eu escolhi a parte da manhã para ter esse momento devocional com os filhos. Então a gente acordava 15, 20 minutos antes do horário normal e tínhamos ali o nosso tempo devocional. E ali a gente orava, a gente lia a Bíblia, a gente discutia um pouquinho sobre a palavra e a gente compartilhava algumas coisas. E era uma coisa diária e às vezes espaço curto, mas faz muita diferença. Hoje tem um dos nossos filhos ele nunca esteve fora da igreja, ele participava de tudo, ele não chegou a batizar na adolescência, mas ele estava ali sempre conosco participando, mas ele nunca se envolveu daquela forma mais profunda. Há 2 anos e meio, mais ou menos, ele encontrou-se com Jesus de uma maneira muito contundente, e aí sim ele passou a viver o Evangelho, e decidiu batizar-se. E hoje, ele cada dia mergulha mais no conhecimento do Senhor, para a glória de Deus. E recentemente a gente estava tomando um café lá em casa, e ele revelou, falou assim: olha, pai, queria dizer para o senhor que aqueles devocionais rápidos que nós fazíamos antes de ir para a escola, apesar de muitos deles eu estar com sono e quase não prestar atenção, fizeram muita diferença. E hoje, como eu conheço Jesus, eu posso dizer que aquilo foi uma base fundamental para eu chegar onde eu cheguei hoje. Glória a Deus. Então, mesmo com pouco tempo, o pouco que você seleciona para investir espiritualmente na sua família, faz diferença. Peça perdão, isso faz parte de sacerdócio. Não tem nada que ensina mais alguém, aí a esposa ou os filhos, do que você reconhecer uma falha sua e pedir perdão por isso. Às vezes a gente fica com medo de se expor, mas na verdade quando você reconhece a sua falha e pede perdão, você cria um relacionamento de confiança e de admiração fantásticos, e que vão dar muito fruto, porque eles vão reconhecer que você não é infalível, que você não é perfeito, mas que você procura melhorar a cada dia, porque você reconhece as suas falhas. Faça isso com a sua esposa. Pisou na bola, peça perdão. Errou com os filhos, peça perdão. Ou não foi diretamente com eles, mas afetou a eles, reúna e peça perdão.
Quarto item, eu posso amar a minha esposa como Cristo amou a igreja, protegendo e cuidando da esposa. Como eu disse lá na frente, às vezes a gente vai ter que sentar para ensinar algumas coisas. Não grite, não abuse da sua esposa, não humilhe a sua esposa, não diminua a sua esposa, ensine. Ensinar não é gritar, ensinar não é desmerecer, ensinar é, vem cá, vamos fazer junto, deixa eu te mostrar. Estou fazendo isso porque eu te amo e sei que você pode melhorar. O ensino ou a correção não deve ser para humilhar e diminuir o outro, mas para fazê-lo entender que há um procedimento que é mais correto ou que é correto. Faça isso com a sua esposa e ela vai te respeitar. Não compartilhe a sua intimidade com a esposa com ninguém. Eu vou chegar na roda de amigos e vai começar uma conversa, e daí a pouco você está contando como é que é a sua intimidade sexual com a sua esposa. Meu irmão, nunca faça isso. A intimidade do casal é para o casal, ponto final. Compartilhe com ela os seus anseios, as suas vontades, os seus desejos, alguma coisa que não está legal, compartilhe com ela e ouça, porque às vezes você que está precisando melhorar também. Amém? Nunca compartilhe sua intimidade com amigos ou com outras pessoas, a não ser, evidentemente, vocês como casal sendo aconselhados por alguém preparado para isso. Entendem? Eu estou falando é do dia a dia. Seja gentil e carinhoso. Gente, mesmo no tempo de hoje, que as mulheres estão aí mandando ver, olha, eu posso garantir para você, toda mulher gosta de ser cuidada, gosta de receber gentileza e carinho. Abra a porta do carro para ela entrar primeiro, seu mané. Abre a porta e põe ela no carro primeiro, depois você vai para o seu lugar. Põe ela no lugar sempre mais protegido. Está andando de ônibus, ela vai na janela, você no corredor. Está andando na rua, anda de mão dada com ela. É proteção, ela vai se sentir cuidada e protegida. Pegar na mão, vai sentir o seu calor ali. Tome a frente, puxe a cadeira para ela sentar. Pergunte se ela está bem, se ela precisa de alguma coisa. Seja gentil e carinhoso. E olha, gente, sexo, ele nunca começa na hora que você vai para a cama. Sexo com a esposa de qualidade começa de manhã, na hora que você acorda. O bom dia, meu bem, você é linda, maravilhosa, vai resultar naquela noite espetacular que você vai ter com ela. Amém? Amém? Seja gentil e carinhoso. Mande um recado, mande uma mensagem durante o dia dizendo como ela é linda e como você tem pensado nela. Mas eu já falei, fale. Esse tipo de ação é ilimitada quando é do marido para a esposa. Pode gastar e abusar aí. Amém, meus irmãos? Separe tempo de qualidade com ela. Gente, a gente arruma tempo para tudo que é prioridade para nós. Sua esposa é prioridade para você? Se você ama sua esposa como Cristo amou a igreja, ela é. Você vai arrumar tempo para ela. Faz lá a sexta-feira da paixão, só vocês dois. Cinema está fechado? Pega um filme aí na internet, e compra uma pipoca, vai ler um livro juntos e discutir. Vai ter um momento só os dois de sair, andar na praça, comer um cachorro quente que seja. Gaste tempo só você, sua esposa, para namorar, não para conversar sobre problemas, sobre contas a pagar, sobre criação de filhos. Isso tudo é importante, tem que fazer, mas separe um tempo para namorar com a sua esposa. Tem gente que depois que casa termina o namoro. Depois que casa que o namoro fica bom, gente. Então, não negligencie o tempo com a sua esposa. E finalmente, você vai amar a sua esposa como Cristo ama a igreja se você desempenhar liderança sobre ela. Se você se posicionar como líder, mas líder no padrão de Jesus. Quando Jesus estava ali, próximo de ser levado para ser crucificado, na última ceia ele pegou uma bacia de água, chamou os discípulos e lavou os pés aos discípulos. E ele disse: vocês veem o que eu faço? Vocês me chamam de mestre e senhor, e realmente eu sou, mas como eu estou fazendo com vocês, façai vós uns aos outros. Ou seja, ele era o líder. E a liderança na perspectiva cristã é
você tomar conta de tudo, mandar e desmandar, e é o que você determinou e pronto, acabou, não é isso, gente? Não. A liderança no padrão de Cristo é servir. Jesus lavou os pés aos discípulos, porque isso era algo que eles precisavam. Eles andavam longas distâncias, chegava para uma refeição, tinha que lavar os pés, e quem fazia isso nas casas era o servo menor da casa. O trabalho mais humilhante, vamos dizer assim, difícil, era de lavar os pés aos convidados, e foi o que Jesus fez, e disse: como eu fiz, façam você também. Então, liderança no modelo de Jesus é servir. Agora, servir é fazer aquilo que o outro precisa, não o que ele quer. Às vezes você vai dizer não. Diga não gentilmente, diga não carinhosamente, diga não com propriedade, sem brigar, mas explicando. Agora, sirva a sua esposa sempre. Isso é exercer liderança gentil. Você tem que prover aquilo que ela precisa, financeiramente, materialmente, espiritualmente e psicologicamente e emocionalmente. É responsabilidade do marido como líder. Você pode delegar a ela tarefas, você pode delegar a ela funções que num primeiro momento poderiam ser masculinas. Na questão financeira, por exemplo, se a esposa tem mais habilidade de administrar os recursos financeiros, que você delegue a ela essa função de administrar, e você vai estar ali sabendo de tudo, você estará ali acompanhando e coordenando tudo, mas ela tem uma habilidade maior, vai fazer com que o dinheiro renda mais, dê a ela essa função. Isso não é demérito, isso não te faz menor do que ela, muito pelo contrário, mostra que você é um líder que observa as qualidades de quem está sob a sua liderança, promove, apoia, delega, e por isso colhem os frutos juntos. Amém? Às vezes sua esposa tem mais facilidade nessa área do que você. E para terminar, ouça a sua esposa e acate, considere os conselhos que ela te dá, porque nós homens somos objetivos, somos focados, a gente pega um negócio para fazer, a gente mira um lugar e a gente vai, destemidos, mas a gente não percebe as questões detalhadas, as nuances, o que está ao derredor, elas percebem. Quando tem um garanhão aí querendo passear perto da sua filha, quem vai perceber é sua esposa, você não vai, você vai ficar vendido. Ela percebe. Os perigos de atitudes ou decisões que a gente quer tomar, a esposa percebe, a mulher consegue verificar os detalhes muito mais do que a gente. Muito mais. Então a gente tem que ouvir, a gente tem que acolher, ouvir, ponderar, porque muitas vezes você está tão decidido e esquece de perceber situações. Ouça a sua esposa, porque isso vai te tirar de um monte de encrenca, um monte de enrascadas. E liderar a esposa é também saber ouvir. Se você é um líder que não quer escutar aquele que está sob sua liderança, você vai fazer um monte de besteira, porque você não sabe tudo. O líder não tem que saber tudo, ele é responsável por tudo. Então escute a sua esposa, e isso tudo vai estar dizendo para ela: você é minha esposa, e eu não sou perfeito, mas eu te amo e procuro te amar como Cristo ama a igreja, e me entrego por você. Amém? Amém. Gente, depois da tempestade vem a bonança. Será? Obrigada, meu bem. Gente, é interessante, só uma observação que o João falou aqui, de que quando nós nos casamos, né, o pastor Márcio falou, você não está se casando para ser feliz, você está se casando para fazer a Helena feliz. E hoje nós temos ouvido um discurso que despreza isso. A gente ouve coisas muito interessantes hoje em dia, mas que representam só uma verdade parcial. Então, às vezes a pessoa fala assim, não, gente, isso é muito pesado. Eu não posso ser responsável pela felicidade de ninguém. Cada um tem que ser feliz por sua própria conta. Não pode depender de outra pessoa para ser feliz. Isso parece ser uma verdade. E até um certo grau é. Só que
que isso não te isente da responsabilidade de pensar no outro. Essa fala, ela está no mesmo pacote, na mesma cesta do eu não sou obrigado. Eu não sou obrigado, parece um negócio legal, não parece? Eu não sou obrigado. Uma frase libertadora. O pessoal agora até escreve na camiseta. Eu não sou obrigado. É sim. Em algumas coisas, nós somos obrigados a muitas coisas, sim. Porque usa-se essa frase para dizer, eu não preciso de tolerar abuso, eu não preciso de tolerar falta de educação dos outros e tal, mas tem certas coisas que você tem que tolerar por responsabilidade e não por preferência. A gente não abandona o barco quando a água começa a entrar. Então, se usa essa meia-verdade para justificar o abandono, para justificar não assumir responsabilidade, não assumir criação de filho. Ah, você engravidou, não queria que você engravidasse, você engravidou, não sou obrigado, aborta esse menino. Não sou obrigado a assumir responsabilidade. Eu não sou obrigado a ficar num casamento se eu estou infeliz. Querido, você não casou só por você, não, agora você tem 3 filhos. Não é só sobre você. Então, essa história de meias verdades, eu não posso ser responsável pela felicidade de alguém, mas você pode trabalhar bastante por ela. Ok? Então, eu só queria fazer esse adendo aqui, porque eu sei que tem umas pessoas que resistem a essa fala, dizendo, não, eu me casei para ser feliz, eu não casei. O outro ser feliz é responsabilidade dele, não. O outro ser feliz pode contar bastante com a sua participação. Você não pode conseguir fazer uma pessoa feliz simplesmente pelo seu esforço, sozinho, mas você pode cooperar significativamente. Ok? Ainda na mesma linha do João, o texto de Efésios termina falando, no verso 33, que o João não leu. Portanto, cada um de vocês também ame a sua mulher como a você mesmo. E a mulher, trate o marido com todo o respeito. Submissão, gente, nada mais é do que respeitar. Quando um guarda de trânsito apita e manda você parar, ele não precisa saber seu nome, ele não precisa saber como é que está o seu estado no dia, ele simplesmente, como autoridade constituída, que está coordenando o trânsito, ele apita, te emite um sinal e ergue a mão para você parar. Imediatamente você põe o pé no freio e para. Você obedece sem questionar. Por quê? Porque ele é uma autoridade constituída. Você não escolheu o guarda, você não sabe se você vai ou não vai com a cara dele. Você não conta para ele como é que está o seu dia. Você simplesmente reconhece uma figura de autoridade e se submete a ela. Por quê? Porque você sabe que se você não respeitar aquela autoridade constituída, você vai poder sofrer as sanções da lei. E no mundo espiritual e dentro dos relacionamentos interpessoais, isso não é diferente. E o grande problema é que às vezes a gente pensa que é. Mas o guarda, se eu não respeitar o guarda, eu vou ser preso. Pois é, se você não respeitar o seu marido, você vai deformar a autoridade paterna diante dos seus filhos. Porque é a mulher que apresenta aos filhos a autoridade paterna. Como você trata o seu marido, vai definir como seus filhos vão tratar você e seu marido. Então, quando os meninos entram na adolescência com as cristas tudo grande, peitando pai e mãe, você pode ter certeza, você teve grande participação nisso, mãe. Porque é responsabilidade da mulher. A criança, ela está ligada à mãe. Ela foi gerada na mãe, ela foi amamentada ao seio, tem uma conexão automática. O homem não. Então, esse olhar para a mãe, para o pai, você que dá autoridade para o homem. E o que está acontecendo desde da revolução, da segunda onda do movimento feminista, é a deformação disso. As mulheres pararam de dirigir a autoridade paterna. E hoje nós estamos colhendo os frutos do que foi plantado nas 3 décadas anteriores. Então, não brotou, gente, essa falta de respeito à autoridade, não. Não brotou, não. Isso foi sendo semeado ao longo dos anos. Então, você, mãe, quando você pode discordar do seu marido, vão discutir vocês dois dentro do quarto, longe dos meninos. Vão sair os dois para discutir a relação e para discutir os pontos que vocês não têm em comum. Aliás, coisas que a gente devia fazer no namoro, né? Tem certas coisas que a gente tem que enxergar no namoro, para você alinhar e ter o mesmo discurso.
Se você não fez isso e casou, então agora é tempo de ajustar o discurso, para não ter conflito diante dos filhos, porque esse conflito de interesses e disputa de poder diante dos filhos deixa eles confusos naquilo que é autoridade. Tudo agora é autoritarismo. Não, autoritarismo não é tudo não. Autoridade e autoritarismo são coisas completamente diferentes. Autoritarismo é abuso de autoridade. É quando eu mando e passo por cima, igual um trator, e não me interesso como você se sente. A autoridade coloca limite, a autoridade tem regra, a autoridade tem horário, a autoridade protege. Ok? Então são coisas distintas. Mas quando a mulher sai do seu lugar de apresentar a figura masculina como autoridade, seja por disputa de poder, seja por feridas da alma, seja pelo problema com o pai, você está fundando um problema na sua família e perpetuando a teia maligna que o diabo plantou dentro de casa. Então, lá em casa a gente tinha uma coisa, esse mesmo nosso filho, o Arthur, que está uma bênção para a glória de Deus. O Arthur tinha um joguinho na adolescência, né? Ele chegou para mim um dia e falou assim: mãe, posso ir na casa de fulano assim, assim, assim? Eu falei: pode. E ele foi. Aí o João veio: Helena, você deixou o Arthur ir? Eu falei: deixei, mas eu não deixei. Eu falei: meu bem, me desculpa, eu não sabia. Então ele fez um joguinho. Fez, Helena, fez um joguinho. Então tá bom, então nós vamos fazer um joguinho também. Falou, estamos fechados, tá bom. Passou um tempo, ele veio: ô mãe, posso fazer isso assim, assim? Aí eu falei assim: você pediu ao seu pai? Ele falou assim: pedi. E o que seu pai falou, meu filho? Falou: não. Então o que você está vindo me pedir, Arthur? Seu pai é autoridade aqui dentro dessa casa, meu filho. Eu sou a gerente, eu mando quando ele não está. Aí ele olhou para mim: tá bom, passou. No outro dia, passou um tempo, ele veio de novo. Ô mãe, aqui, eu estava querendo jogar aquele jogo assim, assim, mas meu pai não deixou. Querendo jogar eu contra o pai dele. Você não deixou, não? Não, estamos fechados. Se seu pai não deixou, eu também não deixo. Aí ele falou assim: que palhaçada que é essa, mãe? Agora vocês vão ficar fazendo esse joguinho. Eu falei assim: que joguinho, meu filho? Você nasceu depois, nós somos uma equipe. Estou fechada com seu pai. Se ele falou que não, é não. Mesmo que depois eu vá lá no secreto e fale assim: meu bem, pega leve. Deixa ele jogar o joguinho. Né? Teve uma vez que o João falou para a Sofia queria ir na casa de um amigo, o João falou: não. Eu peguei e virei para ele, longe dela, e falei: meu bem, sabe aquela coleguinha que a Sofia está querendo ir na casa dela? Sei. Você falou: não, né? Falei. Aqui, a menina teve uma perda na família, está vivendo isso. Eu dei elementos para ele que ele não tinha. Ele falou: Helena, não sabia disso. Eu falei: pois é. Então considera na sua decisão. Ele falou: não, depois disso que você falou, deixa ela ir. Pode falar com ela que ela pode ir. Eu falei: não, eu não falo. Fala você. Que foi você que tomou a decisão. Então você comunica para ela que você mudou de ideia, que agora você tem outros elementos, que você tomou a decisão. Eu te dei elementos, eu não estou tomando a decisão por você. Essas pequenas coisas mostram para os nossos filhos que dentro de casa tem um pai. E que dentro de casa tem uma mãe. Quando tem muito feminino dentro de casa, hashtag fica a dica, a sexualidade dos nossos filhos fica confusa. Excesso de feminino é falta do masculino, e isso provoca um desequilíbrio na sexualidade dos nossos filhos. Ok? Pensa nisso. Caminhando nesses 5 passos aí que o João Lúcio falou, 5 maneiras que você pode respeitar o seu esposo, minha linda. Primeira coisa: não grite. Não grite com seu marido ou diga palavras depreciativas e ofensivas sobre ele. Gente, nós mulheres, nós não temos força no punho, a maioria de nós. Se a gente leva um soco na cara de um homem, ele pode nos desmaiar. Por isso que é tão absurdo e tão desigual um homem bater numa mulher. É inominável um homem bater em uma mulher. Inominável. Mas é inominável também uma mulher dar um tapa na cara de um homem. Isso também é violência. Ok? Agora, nós mulheres, nós não ferimos com o punho, mas nossas palavras são como uma faca afiada. Mulher sabe exatamente como esfaquear uma pessoa só com a palavra, quiçá com o olhar.
Gente, o diabo não desperdiça o potencial. Se Deus não estiver te tomando e te usando completamente, o diabo não vai desperdiçar a mão de obra. Ele pega você, entendeu? E usa. Então, cuidado, porque eu já vi muitas mulheres depreciando os maridos. Recentemente eu soube de uma história triste demais. Muito triste. Né? Eu não vou entrar em detalhes aqui, mas a mulher, ela fala mal do marido na frente dos colegas dele, na frente de outros homens. Questionando a forma física dele, o corpo dele e a masculinidade dele, o desempenho dele sexual. Isso é inominável. E qualquer coisinha também a gente levanta, né? Se um homem grita e bate na mesa, pá! Isso é violência, chama a Maria da Penha. Mas você grita, você não bate em mim! Você não é meu pai! Mulher histérica, só Jesus na causa. O que a Bíblia fala sobre isso? Lá em Efésios 4:31, livrem-se de toda amargura, indignação e ira, gritaria e calúnia, bem como de toda maldade. Efésios 4:29, nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que ouvem. Às vezes o que falta na nossa casa é a gente ser crente. O que está faltando no nosso casamento é a gente cumprir o que está na palavra, porque está tudo aqui. Como respeitar o seu marido? Segunda coisa, não trate com desdém o esforço de seu esposo. Às vezes o marido está dando o melhor dele. Ele está dando o melhor, ele está investindo melhor. E recentemente também, como o João falou, né, nessa pandemia, muitas histórias tristes chegaram até nós. Algumas a gente conseguiu ajudar, outras não, infelizmente. Mas chegou a história do seguinte: o marido se esforçou muito para levar a mulher para a praia. Dentro das possibilidades, e a gente sabe das questões todas da pandemia, dos desdobramentos, da impossibilidade de viagens para fora do Brasil e tudo e tal, ele conseguiu programar uma semana numa praia do Espírito Santo. E é o que o dinheiro dele podia pagar, mas ele planejou com carinho e fez. Quando eles estão lá, no sol, debaixo do guarda-sol, naquele momento de coisa, ela vira para ele, com o celular na mão, e falou assim: mas você é muito fracassado mesmo, né? A gente aqui, numa praia do Espírito Santo, e fulano levou fulana para tal lugar, lá em Cancún. O que esse cara fez? Pediu divórcio. Pediu divórcio. É claro que isso aí, gente, deve ter sido a gota que transbordou o copo, né? Mas para um homem tomar essa decisão irreversível de divórcio, não foi só essa palavra que essa mulher vinha destilando. Uma vez eu aprendi com o pastor: olha, quando seu marido calou a boca e parou de retrucar você, se preocupe. Enquanto ele está te retrucando, enquanto ele está falando, não fala assim comigo, se reposiciona e muda. Agora, na hora que ele calar a boca, pode contar os dias, daqui a pouco ele pega as coisas dele e foi embora. Porque um homem tem um limite. Então, minha linda, cuidado com a sua língua. Cuidado com o que você fala. Não desmereça o esforço do seu marido. Às vezes ele não teve nada, e ele está fazendo das tripas coração para proporcionar para você o que ele pode proporcionar. Às vezes o seu marido abriu mão de tantas coisas na vida dele para se dedicar à família. E você fala: não faz mais que obrigação, ninguém mandou ele casar. Ô, querida, eu peço ao Espírito Santo que te convença e abaixe a sua arrogância. Seja agradecida. Seja agradecida por aquilo que o seu marido tem feito pela sua família. Reconheça verbalmente isso. Fala: meu bem, é tão bom quando você chega em casa, meu bem, é tão bom. Eu me lembro, gente, que uma vez eu estava com os 4 meninos pequenos. Eu sempre conto essa história porque ela me marcou muito. Eu estava com os 4 meninos pequenos, parece que eles se juntaram contra mim naquele dia. Parecia um complô, um motim dentro da minha casa. A Sofia tinha, acho que 2 anos de idade, ela era muito pequenininha. Mas eles, assim, não me obedeciam. Eu falava: desce daí, fulano, e eles olhavam para mim e riam. E enquanto eu estava tentando corrigir um, o outro estava aprontando, parecia que eles tinham realmente combinado. E eu estava exausta naquele dia, exausta. E aí chega o João, quando ele enfiou a chave na porta, e girou a chave na porta, esses meninos mudaram.
Ele entrou, girou a chave, eu olhei para a porta, ele abriu a porta, os meninos, papai! Desceram correndo, embolaram nas pernas dele. Ele, oi, fulana, abraçou um, abraçou outro, beijou todos e olhou para mim destruída. Eu falei com ele, que bom que você chegou. Ele falou assim, dia foi difícil, meu bem? Foi muito difícil. Aí ele veio e ficou em pé, os meninos aqui em volta da gente. Aí ele me abraçou, me beijou, e falou assim, meu bem, vai tomar um banho, vai relaxar. Ele estava acabando de chegar de um dia inteiro de trabalho. Vai relaxar, deixa que eu ponho eles na cama. Na mesma hora o Arthur saiu correndo, o Arthur é o protagonista lá de casa. Subiu no sofá, no encosto do sofá, né, onde ele estava subindo, eu mandando ele descer, ele não descia, ele ficava fazendo assim. O João só olhou para ele abraçado comigo ainda, falou, Arthur? Ele só olhou. O Arthur saiu escorregando. Eu olhei para o João e falei, João, autoridade adentra a porta quando você entra, meu bem, glória a Deus pela sua vida. E eu comecei a ministrar sobre o João, como ele era importante, como era importante quando ele chegava em casa, como era bom eu não ser uma mãe solteira, como era bom eu não ser uma mãe divorciada, abandonada, que tinha que lidar com aquela situação de educação dos filhos sozinha. Que bom que eu tinha alguém para compartilhar comigo o desafio de criar filhos. E eu fiz ele saber disso naquele dia. Eu não sei como é que foi o dia dele não, gente, mas o homem abriu o peito assim, só faltou a capa voando ao vento. Quando você fala para o seu homem as qualidades dele, você empodera esse cara, você fortalece esse cara. Então fecha a sua boca de murmurador, empodera esse homem. Deixa ele saber que ele é uma bênção na sua vida. É só você pensar o que seria da sua vida se ele morresse agora. Se você falar, graças a Deus, nós vamos pôr os pés e a mão na sua cabeça. Terceiro passo, escute genuinamente. Escute genuinamente. Porque o que a gente faz? A gente vai no automático. Né, mulheres? Ele está falando e assim, raramente eles falam. Aí ele fala assim, como é que foi o seu dia? Bom. Como é que foi a festa? Legal. Como é que foi a viagem? Demais. Como é que eles conseguem ser tão monossilábicos para traduzir alguma coisa que quer detalhes? Né? Mas às vezes quando ele vem te comunicar da conta que está vencida, da conta do cartão de crédito que chegou, né? E aí, meu bem, aqui, vamos conversar aqui. Então, você fala, entendi, não, estou ouvindo. Você liga no automático. Às vezes ele está reivindicando coisas e você diz, tá bom. Meu bem, aqui, eu não quero que você deixe a sua calcinha pendurada na torneira. Tá bom. E secretamente você pensa assim, eu que limpo esse banheiro, eu que lavo essa casa, põe minha calcinha onde eu quiser, eu que cato suas meias. Você vai tendo as suas conversações internas e deixa de escutar o que é importante para ele. Da mesma forma que a gente quer ser tratado, a gente deve tratar o outro. Então escuta o seu marido de verdade. E na medida do possível, atenda às reivindicações dele. Porque, gente, se você parar para pensar, nós mulheres, nós temos uma inclinação a sermos mais exigentes. A gente quer o vestido, e a bolsa, e a sandália, e o brinco, e o batom, entendeu? E a gente quer que deixe a casa limpa, e a gente quer que ajuda, e a gente quer mesada, e a gente quer um tanto de coisa. Normalmente, o homem, ele só quer uma janta quente, sexo, e um tempo para ver o noticiário. Ou assistir o jogo. Deixa ele assistir o jogo. Em paz. Vai arrumar uma coisa para fazer. Gente, eu sou o Clube Atlético Mineiro. Lá em casa nós somos conquistadores de almas para o mestre. A gente gosta do Galo. Eu gosto do Galo, sou atleticana. Mas eu não tolero como é que esses homens ficam. O João e meus 3 filhos mudam de personalidade de dia de jogo. Eles gritam, eles pulam, eles se agarram. Ah! Meu Deus, quem que são esses 3? Aí eu já entendi que é um dia complicado para mim. Então o que eu faço? Vou caçar outra coisa para fazer. Vai ler um livro, põe fone de ouvido. Mas deixa eles em paz.
Deixe eles assistir o jogo em paz. E compareça. Sexo é importante, gente. Sexo é importante. Sexo é importante. Tem uma amiga minha muito querida que chama Roane Belo. Caça aí, João Lúcio, o Instagram da Roane. A Roane é prima da Ana Paula Valadão. Ela é casada com o Lester, preciosa, da Lagoinha Orlando. E a Roane tem essa vibe para falar sobre sexualidade e tal e tal. E ela sempre dá aquele estímulo, assim, bom dia, sexta-feira. E ela fala que sexta-feira, no mínimo, o dia que você tem que fazer sexo. É Roane Belo, com 2 L's, tá bom, gente? Roane, com E, Belo, com 2 L's. E a Roane, ela dá uma série de dicas legais, né? E ela tem um personagem também que põe uns rolinhos, ela fala assim, comadre, aqui, o que, comparece lá, compadre. Então, a gente tem que falar sobre sexo. E esse negócio de mulher não gosta de sexo, homem que gosta de sexo, é mito, gente. A gente só precisa de estimular isso um pouco mais. E não precisa de pornografia para isso. Porque o sexo foi Deus que inventou. O sexo é santo. Ele é protegido, dentro da proteção do casamento, ele é maravilhoso. Você já pensou o que vai ser a união de Cristo com a igreja? Porque não tem orgasmo nesse mundo que vai superar. Vai ser um negócio que a gente não tem noção, vai ser maravilhoso. Mas enquanto a gente não chegou lá, vamos desfrutar do melhor dessa terra. Não é isso? E tem que ser bom para eles, e tem que ser bom para você. E graças a Deus, hoje nós temos mulheres cristãs falando sobre sexo. Hoje temos sexólogas mesmo que atendem em consultório. E que se você tem alguma questão física, fisiológica ou emocional, coisas que se você atravessou um abuso sexual, como eu atravessei, tem umas questões aí que pegam. Então, hoje, graças a Deus, existem esses profissionais cristãos, comprometidos com a palavra de Deus, que vão orientar vocês. Às vezes, vocês estão atravessando uma fase complicada no casamento, sobre a questão de nuances que surgem na sexualidade, ejaculação precoce, impotência, e uma série de coisas. Não se alarme, graças a Deus, hoje tem tratamento para isso tudo, e que pode ser ministrado por pessoas sérias no mundo cristão. Hoje o pastor Josué Gonçalves tem profissionais de primeira linha que aconselham nessa área, que instruem o casal nessa área, trabalham com o casal, um ajudando o outro, e Deus tem todo o interesse que a gente desfrute a sexualidade com alegria e satisfação para os dois. Amém? Amém, gente? Amém. Aleluia. 4, não minta para o seu marido. E para ninguém, né, gente? A palavra de Deus diz, portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. Não minta ao seu marido. Não, Helena, eu não minto, eu só omito. Eu agora coloco as minhas compras da Zara dentro da sacola de compra e chego em casa com a compra dentro, com a Zara, as compras da Zara dentro da sacola do mercado, e ele nem desconfia. Isso é mentir, querida. A grana não é de vocês dois não batalham pela grana? E se vier uma rebordosa, um problema financeiro, não vai atingir os dois e a família toda? Então compartilhem. Compartilhem. Se você não quer dar satisfação para ele de tudo que você compra, então faça esse combinado com ele também. Você, meu bem, olha, sabe aquele dinheiro que você me dá para eu gastar do jeito que eu quiser? Vou gastar do jeito que eu quiser. Desde que não seja com pecado, né, gente? Mas aí eu posso comprar azar, eu posso pintar meu cabelo, eu posso fazer minha unha, enfim. Eu posso tomar um café com uma amiga. Eu não preciso ficar dando satisfação para ele. Mas esse negócio de esconder, sabe? Eu usei o cartão de crédito, eu não falei para ele se podia, nós não compartilhamos tudo. Quando chega a fatura, com um problema estourando, vai lançar um conflito sem necessidade, vai trazer uma dívida sem necessidade. Compartilhem, não mintam. Gente, não mintam, o pai da mentira é Satanás. Quando você mente dentro do seu casamento, você está abrindo pressuposto para outras mentiras. E aí isso me leva ao 5º e último ponto. Seja fiel ao seu marido.
Infelizmente, as estatísticas mostram que as mulheres hoje traem tanto quanto os homens. Eu pensava que isso era ilusório, gente, mas infelizmente, eu falo isso com pesar e lamento, as mulheres estão se igualando aos homens, sim, no que eles têm de pior. E as mulheres, elas são piores, porque elas ficam acima de qualquer suspeita. O cara está levando um chifre arretado e não tem a menor ideia disso. Sabe por quê? Porque um homem fiel, você sente o cheiro dele. Passa uma mulher, ele já dá uma olhada. Mulher não. Mulher, o cara vem lá, ela já mediu ele. Ela não precisa olhar para trás, ela já consumou tudo aqui, ó, na frontal. Pastor Cláudio Duarte que fala isso, né? Ela já olhou, já comparou com você, você já perdeu. E você pensa que ela nem notou o outro cara. Sabe essas coisas que mulher não presta atenção em bumbum masculino, que mulher não presta muita atenção em físico? É mentira, gente. A gente presta, sim. A gente gosta de um cara que se cuida. A gente gosta de um cara cheiroso. Sim. Não fiquem chocados comigo, gente. Então tem um mito na cabeça masculina que mulher não está nem aí. Não, isso pode realmente não pegar tanto para a gente, como pega para vocês homens. Vocês são muito visuais e a gente é muito por aquilo que a gente escuta. Mas isso não significa que vocês também não gostam de escutar coisa boa e que a gente também não gosta de palpar coisa boa. Ok? E o que acontece? Isso pode dar uma abertura para uma infidelidade. Gente, infidelidade é o mesmo percurso. Começa com uma conversa fiada. Não dê chance para o seu inimigo. Eu não tenho problema nessa área não, Helena. Começou sua queda aí. Quando você pensa que não tem problema nessa área, e agora eu estou me referindo a você, mulher. Você pensa que você nunca vai trair seu marido. Ele é o cara da sua vida, é o pai dos seus filhos. Até que um galalau da igreja, mais jovem, saradinho, solteiro, vira para você e fala assim, ó, o que você fez no cabelo? Está linda. Gente, eu não estou falando de imaginação, eu estou falando de muitos casos de gabinete. E elas, eu fiz só umas luzes, você gostou? Nossa, te valorizou tanto, está linda. Na próxima vez que ela for na igreja, ela já vai caprichar mais no cabelo e vai pôr um salto. Aí aquele mesmo galalau olha para ela e fala assim, menina, mas você está tão bem, o que está acontecendo com você ultimamente? Às vezes até usa o marido. Fulano está cuidando direitinho de você, hein? Você está bem demais. Aí ela para de focar no marido. Ela começa a se arrumar para aquele cara. E ela começa a querer mais elogio. Então, ela perde peso. Ela vai para a academia, ela começa a ficar bacana, bonitona, toda cheirosona, e vai para a igreja toda animada, e você pensando, minha esposa está linda, hein? Eu estou cuidando dela direitinho. Perdeu o Playboy. Ela está se focando no outro que elogiou, o que você não elogiou. Aí começa a conversa fiada. Nossa, você está linda. Ah, que bom que você gostou, que bom que você elogiou, porque meu marido, meu filho, meu marido nem percebeu, você acredita que eu fiz a sobrancelha, ele não percebeu? Como assim que não percebeu? Não leva mal, não. Homem, às vezes, muito desligado. Homem é desligado, mas você não é. Ah, mas eu sou desligada também, mas porque você está muito bonita mesmo. E aí começa, gente. Aí começa a gerar um vínculo emocional. Começa a gerar um vínculo emocional. Aí começa a contar o segredo de um, o segredo de outro. Começa a compartilhar coisas do casal. Problema que você está vivendo com os filhos. E você cria um vínculo emocional. A cama é questão de tempo. Ninguém cai assim no adultério. Eu estou vivendo santamente. Tropecei no adultério. Não, gente. É uma jornada. É uma conversa, um lenga-lenga, que você sabe onde vai dar, mas você vai brincando com fogo. Seja pessoalmente, seja pelo WhatsApp. Sabe aquelas mensagens que você termina assim, tá bom, não sei o quê, beijo. Ela me mandou um beijo. Gente, eu não estou falando do que eu viajei, eu estou falando do que eu ouvi. O dia que eu preguei sobre isso num congresso de mulheres, eu confrontei aquelas mulheres, estava só a gente, então eu rasguei mais o verbo do que eu estou rasgando aqui agora. No final do culto, 5 me procuraram para falar, eu estou à beira de ir para a cama com o melhor amigo do meu marido.
E você descreveu o processo da queda, e eu não vi, eu não percebi, ou eu não quis perceber. Eu falei assim, não pense você que é o passo que você está, que você consegue resistir sozinha. Volta daí, foge, faz igual José, ó. Deixa esse cara, sai da rota dele, apaga os contatos do seu celular, some, não espere que você vai vencer isso pela sua vontade, porque você não vai conseguir. Minha irmã, a Bíblia descreve a mulher imoral. Depois você lê Provérbios 7. Ela trama. Ela fala assim, o meu marido saiu e só vai voltar depois. Vamos, venha, deliciemo-nos. Então, gente, onde tem um adultério, tem uma mulher. Não é só os homens que adulteram, não. Quando adultera com uma mulher. Então, homens e mulheres, honrem a sua aliança. Porque como a palavra de Deus diz, você se delicia com uma mulher imoral. Você abraça os seios de uma estranha. Mas depois você vai colher o caminho de morte. A morte do seu casamento. Seus filhos ficam quebrados. E quantas vezes vocês também talvez tenham experimentado essa história? Trai. Tem outro casamento, outros filhos com essa mulher. Passa a vida inteira longe da primeira. Uma desgraça a vida, avacalhou a vida de todo mundo, feriu 2 famílias envolvidas, sogro, sogra, pai, mãe, tios e tias, primos e primas, fragmenta uma família inteira, arrebenta com os filhos e vai viver o amor. E depois os anos passam, a conta chega, e a primeira mulher é que vai cuidar do cara que judiou dela, que abusou dela, no seu leito de morte. As voltas que o mundo dá. Minha avó foi infiel ao meu avô. A gente ficou sabendo isso no leito de morte dela. Ela adoeceu e estava para morrer. E ela falava com meu avô, que foi o homem mais incrível que eu conheci, meu avô paterno. Um homem manso, um homem equilibrado, um homem que amou minha avó. E ela falava, me perdoa, me perdoa, me perdoa. E ele falava, você está perdoada. Você está perdoada. Mas ela não se perdoava. A dor que ela sentia era tão aguda, e na época a gente não tinha esse conhecimento que a gente tem hoje de batalha espiritual, que a gente podia ter interrompido o processo de acusação maligna que ela sofria. A gente não tinha esse conhecimento. Então, gente, ela morreu sem se perdoar. Nós oramos com ela. Vó, Jesus te perdoou, Senhor te perdoou, vó, esquece isso, vó. Meu avô repetia, você está perdoada, eu amo você, eu estou com você, eu estou aqui cuidando de você, para com isso. E aquilo foi destruindo ela. O salário do pecado continua sendo a morte. Não vale a pena, gente. Revitaliza esse casamento, conversem, senta, conserta o que tem que ser consertado. Pede Jesus para transformar água em vinho, que Ele continua transformando água em vinho nos casamentos. Chama Jesus para essa relação, fala, Senhor, abençoa o nosso sexo. Senhor, abençoa o nosso diálogo. Senhor, abençoa as nossas finanças. Senhor, abençoa a criação dos nossos filhos. Nós queremos viver a plenitude do casamento hoje, e que a nossa vida hoje aponte para o grande casamento. Em nome de Jesus. Ora para a sua mulher, para o seu marido, olha aí para o rostinho deles, um do outro. E eu queria, nesse final, que você olhando aí para o seu cônjuge, vocês se lembrassem do dia que vocês se conheceram. Você consegue lembrar? Às vezes foi uma situação engraçada, desastrosa. Às vezes você nem se lembra porque conheceram desde criança. Mas busca aí a memória que você tem de entender o fulano como uma pessoa que te interessou, que te despertou. Lembrou? Agora lembra do dia que vocês se casaram. Se vocês já são casados, lembra do dia do casamento. Lembrou? Agora olha para mim aqui. Com essa memória aí, fresca, o dia que vocês se conheceram, depois o dia que vocês se casaram,
Pensa comigo, por que você decidiu se casar? O que te levou à decisão de casar com esse homem e com essa mulher? Às vezes começou errado. Às vezes a resposta que você vai dar vai ser: a gente teve que casar porque ela engravidou. Ah, eu me casei porque eu queria sair de casa e eu não estava aguentando mais a minha relação na minha família de origem. Ah, a gente se casou porque a gente tinha um interesse comum. E aí a gente se casou, não pensamos muito nisso, não. Naquela ideia de que se der certo bem, se não der, cada um vai para um canto. Mas vocês estão aqui hoje. E eu quero te dizer o seguinte: se começou errado, não tem que continuar errado. Se começou meia boca, não tem que acabar meia boca. Pode acabar maravilhoso, pode acabar muito melhor. Agora, se a sua resposta foi: eu casei porque eu estava totalmente apaixonado, eu casei porque eu tinha certeza que esse era o homem da minha vida, eu casei que era essa mulher da minha vida, mas Helena, tudo mudou. Então resgata. Como Timothy Keller falou, é sacrificial. Tudo que vale a pena na vida exige esforço e empenho de ambas as partes. Marido, se empenhe por amar a sua esposa como Cristo ama a igreja. Cada atitude que você for tomar em relação a ela, pensa: Cristo agiria assim? E você, esposa, respeite o seu marido como ao Senhor. Porque o que você faz ao seu cônjuge, você está fazendo ao Senhor. Quando você honra o seu marido, quando você sabe conversar, comunicar-se com ele, quando você não grita, não menospreza o trabalho, a entrega que ele tem para a sua família, você está honrando ao Senhor. Às vezes nós dizemos: Senhor, eu quero te servir, eu quero te honrar. Então honre e sirva a Deus e comece dentro de casa. Porque toda boa obra começa pequeno, começa dentro e depois transborda. Que o Senhor faça isso na sua vida privada e também no seu casamento. Que comece dentro e transborde. Que você seja crente dentro de casa. Que você seja um marido cristão diante dos olhos da sua esposa. E que você seja uma mulher cristã diante dos olhos do seu marido. Somos imperfeitos, mas a gente tem que olhar para o nosso cônjuge e perceber a decisão de fazer o melhor. Fique de pé no seu lugar, vamos orar. Meu bem. Pai, nós te agradecemos por essa noite, te agradecemos pela palavra que foi ministrada, te agradecemos porque o Senhor falou aos nossos corações, te agradecemos porque o Senhor nos permitiu estar aqui nessa noite, te agradecemos pela vida e pelo casamento, consagramos a Ti mais uma vez a nossa união, a nossa decisão de vivermos juntos como marido e mulher. Pedimos, ó Deus, que o Teu Espírito Santo continue nos conduzindo para que possamos, ó Deus, fazer a nossa esposa a mulher mais feliz do mundo, fazer do marido o homem mais feliz do mundo, e que em nome de Jesus saiamos daqui mais motivados a viver os planos e os propósitos do Senhor para o casamento, e que possamos, ó Deus, refletir e transbordar dessa realidade na nossa família, com as pessoas que nos conhecem, nessa cidade, e que a sociedade, olhando para nós enquanto casais, veja o grande mistério que é o casamento e possam também desejar participar dessa maravilhosa bênção que é viver o casamento e esperar pelas bodas com o Cordeiro. Que sejamos luz em qualquer lugar que estivemos, e que o Senhor nos abençoe como marido, como mulher, como pai, como mãe,
Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Que Deus abençoe você. Dá uma bitoca aí na sua mulher. Gente, trabalhem, construam, tijolo a tijolo. Se precisar jogar tudo no chão para realinhar, realinhe, conversem, comunique gentilmente sua necessidade, orem juntos. Porque o Senhor continua transformando água em vinho. Ele continua interessado no projeto que saiu do coração dele. Antes mesmo dele criar a igreja, ele funda a família. Quando você cuida do seu cônjuge, você cuida da estabilidade emocional dos seus filhos. Invista. Helena, não é fácil. Nada do que realmente vale a pena é fácil. Deus abençoe vocês, em nome de Jesus.